Nesse vídeo eu vou trazer para vocês uma informação relacionada ao Ibovespa, tratar aqui a respeito de recuperações judiciais que vêm crescendo no país, tratar aqui da queda nos lucros das empresas no primeiro trimestre de 2023, um comunicado ao mercado de PetroRio, tratar aqui a respeito da Petrobras e também tratar aqui a respeito de Taurus, que vem tendo uma queda forte nos últimos 12 meses e principalmente nos últimos dias pós resultados do primeiro TRI de 2023. Então vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botão aí embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. E na presente data, o Ibovespa fechou a quase 111 mil pontos, subindo um pouquinho. A Vale acabou apresentando uma queda, a Petrobras uma leve alta, e as ações de varejo vêm subindo nos últimos dias por conta da enorme queda que houve no pós-balanços. Então isso aqui é uma simples recuperação diante da queda exagerada que acabou acontecendo no primeiro dia de balanço, principalmente com o Magazine Luiza. Quanto aos pedidos de recuperação judicial aqui no país, eles cresceram 43% em abril, são dados do Serasa. Abril totalizou 93 pedidos de recuperação, isso é um recorde histórico, uma alta de 43% em relação ao mesmo período do ano passado. Assim também ocorreu com o número de pedidos de falência, que também acabou avançando, uma alta de 12,3%. Cito como exemplos aqui de recuperações judiciais famosas de grandes empresas, a mais recente é a da Light. Tivemos também o pedido de recuperação da Itaipava, que é o grupo Petrópolis, uma nova recuperação judicial da Oi. Podemos ter ainda recuperação judicial da Marisa, credores entraram na justiça pedindo a falência da empresa, e obviamente também tivemos aqui o caso Americanas, que gerou recuperação judicial. Diante disso, você percebe a enorme instabilidade econômica que estamos vivenciando. Um dos principais fatores são os juros, e é diante desses momentos que você vai verificando empresas do setor de varejo, construção civil, principalmente varejo, ficando pelo caminho. Então cuidado com empresas de varejo, porque por mais que elas subam bastante em um mercado de alta, no mercado de baixa, principalmente marcado por um cenário econômico de muita dificuldade, juros elevados e eventualmente alta inflação, são essas empresas que ficam no meio do caminho. Então o investidor de longo prazo ele não tem que ficar tentando especular qual o melhor momento de comprar um determinado papel, porque dificilmente ele vai conseguir acertar e ser um trader de momento exitoso. É preferível, então, investir em empresas que conseguem sobreviver em qualquer cenário macroeconômico. E ainda sobre isso, o lucro líquido das empresas no primeiro TRI, e aqui estou falando das empresas de bolsa, acabou caindo mais de 30%, segundo o levantamento feito. Esses dados são do Trademap. A Petrobras, por exemplo, reportou um lucro líquido de 38 bi, uma queda de 14% em relação ao mesmo período de 2022. O lucro da Vale caiu 58%. A JBS teve prejuízo. A Braskem reduziu seu lucro em 95%, a Suzano teve lucro caindo 49%, tudo isso acabou impactando no índice PL do Ibovespa. Então o índice PL atual é de 5,46 vezes lucro. Só que veja que interessante, em junho de 2022 nós tínhamos um índice PL de 4,3. Por que teve essa disparada? Porque o lucro das empresas acabou caindo. Então esse denominador que é o lucro, como houve queda, isso fez com que o PL subisse. Ainda assim, é um PL muito abaixo da média histórica brasileira, mas o fato é que no ano passado as empresas estavam mais contadas. O que não significa que não devemos continuar aportando. Enquanto a bolsa estiver barata, você vai aportando mensalmente. Você só vai reduzir drasticamente seus aportes em momentos como estes aqui, em que a bolsa está beirando aqui um momento de correção, porque o mercado está muito otimista, beirando uma bolha. Então você percebe aqui que momentos entre 2018 a 2020 aqui, você teve momentos sim que a bolsa esteve muito cara. E são nesses momentos que você precisa aportar em renda fixa. Nunca deixe de aportar, seja em renda variável, seja em renda fixa. Mas o que você precisa fazer com renda variável é reduzir aportes conforme a bolsa for subindo. Em relação à PetroRio, ela trouxe um comunicado ao mercado informando a alteração de participação acionária relevante. Ela informa ter recebido da BlackRock correspondência na qual informa que a empresa passou a deter 5,013% do capital social da PetroRio. Não foi uma grande alteração aqui. PetroRio, que nos últimos 12 meses já subiu 48%. A empresa segue crescendo, apesar de todas as especulações envolvendo o setor petrolífero. Acabei aportando a companhia com aquela queda que houve nesse ano envolvendo tributação nas exportações de combustíveis, mas como sempre o mercado acaba exagerando tanto para cima quanto para baixo, de tal modo que a ação acabou se recuperando rapidamente, subindo 15% em poucos meses. E falando de Petrolífera Júniors, temos a 3R Petroleum, que acabou disparando após conseguir licença do IBAMA no Polo Potiguar, diferentemente
Diferentemente da Petrobras, a 3R não está tendo problemas com o IBAMA. A Petrobras, por sua vez, sim, teve ali indeferimento pelo presidente do IBAMA da perfuração na Foz do Amazonas. A Petrobras, obviamente, entende que a decisão é equivocada, irá recorrer dela, dizendo que atendeu a todos os requisitos do processo de licenciamento ambiental. Ainda assim, o IBAMA não fez a liberação. O Ministério de Minas e Energia pediu que a Petrobras reitere esse pedido de exploração do Foz do Amazonas. A Petrobras recorrerá da decisão. Isso aqui ainda não é uma situação perdida, até porque pode haver influência política em cima do presidente do IBAMA e ele acabar cedendo. Isso aqui é puramente político, não se enganem. Qualquer novidade trago para vocês aqui no canal, então já ativa o sininho aí embaixo. E sobre o Polo Potiguar, a Petrobras também anunciou aqui que a 3R acabou conseguindo a licença, por isso que as ações acabaram disparando. As ações fecharam com uma alta bem inferior, ela é uma small cap, acaba tendo muita especulação e manipulação de preços, e quando ocorre sempre alguma especulação envolvendo o Polo Potiguar e ocorre uma grande queda, eu acabo fazendo uma compra. Nos últimos 6 meses a ação vem acumulando queda de 10%, nos últimos 12 meses essa queda é de 21%, mas no último mês a alta foi de 20%. Apesar de tudo, a ação acumula alta nos últimos 2 anos e alguns meses, desde quando a empresa fez seu IPO, quando lançou a R$ 20,35. Então sim, ela vem entregando valor ao acionista, apesar de toda a especulação. Já testou esse topo de preços de R$ 45 em alguns momentos, e agora vem testando esse mesmo fundo anterior, só que não se engane com os fundos, afinal de contas, nós tivemos aí um recente follow-on. Então no final das contas é uma posição que você pode ter na sua carteira de oportunidades, caso queira, não é recomendação, mas sem grande exposição, pequena exposição, porque olha só a volatilidade desse ativo e dessa empresa. Seus resultados também são bastante voláteis, mas se ela entregar de fato 50% do crescimento que ela projeta, já vale para mim o risco, por isso passei a ter uma pequena participação de 3R. E em relação a Taurus, ela reportou resultados ruins no primeiro trimestre de 2023. Muitos estão agora duvidando do futuro da Taurus, até mesmo se perguntando se o brasileiro parou de comprar as armas da Taurus aqui no país, principalmente com o Lula no poder. O CEO da companhia se manifestou a respeito dessa dúvida do brasileiro. De fato, a queda nos lucros acabou assustando, uma queda de 81,8%, saindo de 195 milhões para 35 milhões de reais. Então, de fato, se você comparar o lucro do primeiro trimestre de 2022, você vai verificar que foi de quase 200 milhões e caiu para apenas 35, sendo que no quarto trimestre de 2022 o lucro foi de 121 milhões, então a queda foi muito forte mesmo em relação ao último trimestre de 2022. O CEO da companhia se manifestou dizendo que toda essa disparidade decorreu em parte de receitas não operacionais, como recuperação de PIS, COFINS no ano de 2022, mas a verdade é que não foi apenas isso aqui contribuiu. Como você pode perceber aqui, a receita operacional líquida caiu, ou seja, o volume de vendas. No primeiro TRI de 2022 foi de quase 700 milhões, e aqui nesse primeiro TRI foi de 450 milhões. Então houve uma queda na receita de 33%, e essa queda vem acontecendo desde o quarto trimestre de 2022. Então sim, a Taurus está vendendo menos e acabou vendendo muito menos no primeiro trimestre desse ano. Não bastasse isso, as suas despesas operacionais aumentaram em relação ao ano passado, então ela está sofrendo com menores vendas e pressão inflacionária de custos. A própria margem de lucro bruto acabou caindo bastante, 10,5%. Tudo isso contribuiu para uma queda forte no seu lucro operacional, no EBITDA de 65 milhões, enquanto no ano anterior foi de 242 milhões. Então, de fato, houve uma tempestade perfeita para a Taurus. Apesar disso, a sua dívida segue controlada, com uma dívida líquida de apenas 94,2 milhões de reais. Ainda, o CEO da companhia respondeu sobre essa indagação envolvendo o futuro das armas aqui no país, que o consumidor não deixou de comprar armas aqui no Brasil. O que nós entendemos é que a cadeia de distribuição não comprou por conta dessa insegurança jurídica, mas os estoques das lojas e dos distribuidores aqui no Brasil foram vendidos. Outro ponto ainda destacado que acabou impactando os balanços foi o fato de que houve ali férias coletivas que terminaram ali no dia 18 de janeiro, então o mês de janeiro não foi inteiro. Tudo bem, isso aqui pode justificar uma pequena queda. Então houve uma confluência aqui de fatores, mas eu diria que o principal fator efetivamente foi a redução nas vendas, oriunda principalmente dessa insegurança jurídica que fez os brasileiros reduzirem as compras de armas. Até porque, nos primeiros dias de governo, o Lula acabou suspendendo a concessão de novos registros de clubes e escolas de tiro e também para caçadores, colecionadores e atiradores esportivos, os CACs. Não bastasse tudo isso, o mercado nos Estados Unidos
não segue aquecido. Veja que a demanda ainda não foi normalizada aqui nos Estados Unidos, mas a Taurus espera que isso acabe ocorrendo para os próximos trimestres. Produção declinando nos Estados Unidos e também no Brasil. E veja que esses resultados vêm caindo desde o ano de 2021. No ano de 2021, o lucro líquido foi de 635 milhões, para 2022 caiu para 520 milhões. Então esse é um movimento que vem acontecendo desde a pandemia. Mas o grande problema que fica hoje com a Taurus é a sua dependência do mercado interno. Por mais que a empresa tenha feito um giro temporário de focar nas vendas aqui no país pela baixa demanda nos Estados Unidos, o cenário aqui no país ficou muito ruim. As pessoas não vêm comprando, ao contrário do que está dizendo a Taurus. Então o mercado interno é péssimo para a venda de armas pela Taurus. Então eu espero que a Taurus consiga reverter essa situação e não fique dependente do mercado brasileiro. Do contrário, ela terá muita dificuldade de normalizar a sua receita e de novo voltar a ter um lucro que possibilite uma boa distribuição de dividendos. Por outro lado, a companhia trouxe um fato relevante, trazendo que conseguiu sua primeira fonte de financiamento público via contrato de financiamento com a FINEP, que é uma empresa pública vinculada ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, no valor de 195 milhões de reais, tudo com a finalidade de possibilitar o avanço do plano estratégico de inovação da companhia. Isso é muito positivo. Apesar das restrições governamentais, pelo menos houve aqui esse apoio via financiamento público e espero que finalmente o governo enxergue na Taurus como uma excelente empresa de tecnologia que entrega um produto com valor agregado, ao contrário das commodities brasileiras. De qualquer forma, isso é uma mera aposta, não é isso que deve fundamentar uma decisão de investimento. Então veja que muitas incertezas ainda pairam sobre Taurus. Eu acabei pegando 100 ações aqui a 12,74, abaixo de R$13 para mim havia um grande upside e de fato isso acabou se confirmando, mas se os resultados continuarem caindo, pode ser que a ação volte para esses patamares e se isso acontecer, farei um novo aporte, visando ali no máximo 1,5% de participação na empresa dentro de uma carteira de oportunidades, já que ela vive todas essas incertezas, principalmente no mercado nacional, em relação ao qual a empresa passou a ter uma dependência que eu não considero inteligente. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você tem mais de 50 aulas exclusivas, essa aula sobre Bitcoin, até como você faz a guarda adequada dos seus Bitcoins, a nossa carteira do 0 aos 100 mil, aulas sobre Small Caps, você tem a estratégia do Earning Yield, você tem o nosso mini curso de imposto de renda para investidores, são 10 aulas gravadas, ou alternativamente você pode ter consultoria de investimentos comigo, basta entrar em contato por meio do número que eu deixo aqui embaixo ou via Instagram. Posso montar a sua carteira de investimentos, analisar o seu portfólio por escrito ou via reunião individual comigo por Google Meet, onde, além de receber as minhas recomendações, você vai poder tirar todas as suas dúvidas. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você acredita que a Taurus tem razão quando diz que o brasileiro voltará a consumir armas? E será que ela vai conseguir reduzir novamente sua dependência com o mercado doméstico? Conta aqui para mim, Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse aqui é o canal Mirai Invest. Até o próximo vídeo. Fui!